volto a informá-los mais uma vez que sempre que alguém achar que não deva aparecer na gravação, né, tem a responsabilidade de me avisar para eu cortar. Né? Se não me avisar, eu não tenho como adivinhar. Né? E todos têm o direito de não aparecer se não quiserem aparecer. É um direito, tá? E eles devem ser respeitados. Né? Mas eu também aqui venho fazer o pedido que me avisem. Nós aprendemos ontem que infinito dividido por infinito é uma indeterminação, assim como zero dividido por zero. E infinito é uma tendência. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que conforme x aumenta, y aumenta. É só isso. Só que isso acontece para essa função e para essa. Só que E na x aumenta muito mais rápido que o ln. Então, é natural que quando x tende a um valor grande, o ln... Agora eu vou falar uma informalidade, tá? Quando x tende a um valor grande, vamos supor que esse seja o meu valor grande, x igual a 2, né? O E tende ao infinito muito maior do que o ln. Por isso que o infinito é uma coisa tão louca. Como um infinito maior do que o outro já é infinito, não pode? Quer ver um exemplo? Agora bem claro de como pode? Apesar de ser um absurdo falar um infinito maior do que o outro, né? Mas vamos pegar aqui o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais, se não são os números inteiros e positivos? Então, o número 0, o número 1, o número 12. Quantos números tem o conjunto dos números naturais? Infinitos, infinitos. Daí depois veio o bonitão, agora eu quero o conjunto dos números reais. Aqui tem o 3.14, que é o π, né? Tem o número inteiro, está dentro dele. Então, aqui eu vou ter que colocar 2,1, né? Porque o número 2, ele é real e é natural ao mesmo tempo. Ambos são infinitos, mas eu tenho o sentimento que o conjunto dos números reais é maior do que o conjunto dos números naturais. Esse sentimento eu tenho. Assim como eu tenho o sentimento que o E na x vai ser maior do que o ln de x para o mesmo x. Então, o limite de E na x sobre ln de x, quando x tende a infinito, vai dar infinito e não vai dar 1. Nunca eu posso dizer que infinito sobre infinito é 1. Nunca, jamais. Tá? Infinito sobre infinito, só assim dito, sem mostrar as funções, é uma indeterminação. Assim como 0 sobre 0. Muito bem. Temos aqui o ln de x, né, que é a função inversa do E na x. Ele é o espelho em torno da reta y igual a x. É isso que define uma função inversa via gráfico. E aqui na direita, eu tenho de novo o E na x. E aqui é 1 sobre E na x, ou E na menos x. Se eu troco só o sinal do x, ele vira um espelho em torno do eixo y. É uma questão de simetria. É bom saber disso. Isso é conhecimento de funções e não de limites, né? Tenho que me lembrar disso. Bom, voltemos aqui, né? Eu sempre inicio com um pouquinho da aula anterior. Aqui é o conceito de limites bilaterais. Essa função aqui, vocês até talvez se lembrem, foi na nossa primeira aula, depois foi na nossa segunda, depois na nossa terceira e vai ser na nossa quarta aula de novo. Essa função aqui, se você puxar um pouquinho da memória, ela é x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. Né? E exatamente em x igual a 1, eu tinha um probleminha de bola aberta, porque eu vou ter 0 sobre 0. A função ela é indeterminada nesse ponto. Mas mesmo assim,
eu posso fazer algumas continhas, né? E ver que quando x tende a 1 menos ou 1 mais, em ambas as situações, o limite tende a 2. E que o limite vai para 2. A função não existe, mas quanto mais perto eu chegar do x igual a 1, mais perto a função chega do 2. Não importa pelo lado. Agora, se chegando por um lado ou pelo outro, eu encontrasse valores de limites diferentes, aí o limite não existe. Tem que dar igual para o limite existir. Com base nisso, nós vamos estudar continuidade. O que é continuidade? Bom, é dar continuação. Se eu jogo uma bola, né, jogo uma bola, essa bola, se ela não bater em nenhum obstáculo, ela não vai dar saltos. É uma boa definição de continuidade. Assim. Imagine você jogar uma pedra, uma bola e ver o comportamento. Né? Então, só por essa análise, né, eu sei que essa função não pode ter buracos. Então, essa função não é contínua, porque tem um buraco. A função, para ser contínua, a primeira coisa, ela tem que existir em todos os pontos. Tá? Tem que ter domínio em todos os pontos daquele intervalo que você quer que ela seja. Eu quero que essa função seja contínua, né? Eu quero que você analise a continuidade desse ponto azul até esse ponto azul. Você vai dizer, ela não é contínua porque no ponto C ela não existe. E acabou. E essa aqui, ó, se eu vou analisar desse ponto azul até essa aqui, ela não é contínua, no ponto C ela pode existir. Mas ela deu um salto, ela não pode dar saltos para ser contínua. Essa aqui também não é contínua, porque ela deu um salto aqui, ó, do mais infinito para esse ponto, desse ponto para o mais infinito. Não pode. Essa aqui, apesar do salto ser pequenininho, daqui para lá e depois voltar, não pode dar salto. Então, nem as funções aqui é contínua. Não estou dizendo que não é função. Não é função contínua. Uma função contínua é uma função extremamente bem comportada. Aí vocês vão me perguntar, o que é uma função extremamente bem comportada? É uma função que não tem buraco, que não tem saltos e que não tem assíntotas. Isso é uma função extremamente bem comportada e, em suma, em resumo, uma função bem comportada só precisa respeitar essa terceira regra aqui, ó. Tem 3 regras, mas se você só respeitar a terceira, resume tudo. Então, a função precisa existir em todos os pontos do intervalo e o valor da função precisa ser igual ao limite naquele mesmo ponto. Isso que define matematicamente uma função contínua. Com base nisso, o que nós podemos dizer a respeito das funções f, g e h com relação à continuidade? Bom, vamos dar uma análise. Vamos começar pela f. Então vou fechar aqui e abrir de novo. Vamos começar pela f em vermelho, depois a gente vai mudando de cor. Bom, primeiro a função tem que existir, né? Tem que ter domínio. Essa função, para ter domínio, ela não pode ser zero aqui embaixo. Bom, f de x não tem problema algum, mas tem, exceto em x igual a 2. Determine se as seguintes funções são contínuas em x igual a 2. Bom, essa função aqui, ela não é contínua em x igual a 2. Por quê? Porque tem um buraco. Tá? Tem um buraco em x igual a 2. Só isso basta para ela não ser contínua. Apesar do limite existir, a função não existe. Né? Você até poderia dizer, mas o limite de f de x, né? Vamos fazer o limite
x mais 2, x menos 2, né, que é a aplicação do produto notável, ali, x menos 2, quando x tende a 2, você corta esse com esse. Ah, mas o limite existe, o limite é 4, beleza, mas o f de 2 não existe. Logo, f não é contínua. E g? Bom, o limite existe, só que a função g vale 3 em x igual a 2. Bom, se o limite de g de x, quando x tende a 2, é igual a 4, como a gente já viu, porque essa função é igual a essa, e g de 2 é igual a 3, o limite é diferente da função. Está representado aqui embaixo nesse gráfico. O limite é diferente da função, logo ela não é contínua também. Agora, se fosse uma função h, essa última até merece mudança de cor. Se fosse uma função h igualzinha, só que em x igual a 2 vale 4, então limite de h de x, quando x tende a 2, né? A gente já calculou ela aqui, né? Já calculou. Isso aqui deu 4. E também eu sei que g de 2 igual a 4. Agora a função é igual ao limite. Não tem buraco, não tem saltos. Logo, essa função é uma função contínua. Não pode ter buraco, não pode ter saltos. Aí a função é contínua. Então, a única função que é contínua no ponto x igual a 2 é a função h de x. As demais não são. Com base nisso, vem a próxima pergunta. O que se pode dizer a respeito da continuidade desta função aqui? Eu tenho que lembrar que esta função aqui, eu vou escrever ela de novo, y igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado, é parecida com a função que define o círculo. Porque a função que define a circunferência, né? Círculo é a área, circunferência, que é a linha, é x quadrado mais y quadrado igual a raio ao quadrado. Nesse caso, 3 ao quadrado. Se eu isolo o y, vai ficar y igual a mais ou menos, né? Sempre que é raiz quadrada ou raiz par, é mais ou menos 3 quadrado menos x quadrado. Percebam como essa função é igual a essa aqui de cima, só que apenas com a parte de mais. Se tivesse a parte de menos, ia ter a parte de baixo também. Mas não tem, não vou nem desenhar, porque não tem. Foi dada apenas a parte de cima. Bom, primeiro eu vou ver onde a função existe, que ela só pode ser contínua ou não contínua onde ela existe. A função y igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado só existe quando o que está aqui dentro for maior do que zero. Quando que 9 menos x quadrado é maior do que zero? Então, 9 menos x quadrado, que é a mesma coisa que isso aqui, quando que isso é maior ou igual a zero? Não me parece fácil. Mas eu sei que isto daqui, ó, eu uso sempre essa regra. Ó. Isso aqui é uma parábola com boquinha para baixo, né? Boquinha, com cavidade. Então, este cara aqui, eu vou desenhar assim, ó, eixo x, não vou nem desenhar o eixo y, e vou desenhar uma parábola com a concavidade para baixo. Eu sei que essa parábola vai cruzar o eixo x, ou seja, isso aqui vai ser igual a zero em mais ou menos 3. Aqui eu tenho menos 3 e aqui eu tenho mais 3. Menos 3, mais 3. Agora, eu sei que esta parábola, ela é maior do que zero aqui para cima e menor do que zero aqui para baixo.
Logo, eu sei que quando x estiver nesse intervalo, tudo isso daqui é maior do que zero. Tá? Então, o domínio de f é igual ao intervalo de x, que vai de menos 3 até 3. Se x passar de 3, essa raiz aqui vai dar negativa e eu fujo do domínio da função. Volto a analisar a função. Vem para cá, analisa essa função assim. Y igual a raiz quadrada de 9, né? Menos x quadrado. Sempre que esse x, né? Se x pertencer ao intervalo de menos 3 a 3, eu não tenho problema nenhum com o y. Tenho problema. Existe f de x. Eu ainda vou fazer uma coisa. Qual que é o limite de raiz de 9 menos x quadrado quando x tende a c? Desde que c, só vou lembrar que c vai pertencer ao intervalo de menos 3 a 3. Eu não tenho problema nenhum, é só jogar essa constante lá no x e eu vou resolver. Isso aqui vai ser igual a f de c. Sempre, 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 sempre. Então, isso aqui sempre vai ser verdade. Isso aqui sempre vai ser verdade, desde que eu esteja dentro desse intervalo. Então, o que você pode dizer a respeito da continuidade dessa função? Você pode dizer que ela é contínua no intervalo de menos 3 a 3. Fora disso, ela não é contínua. Ela nem existe. Como é que ela vai ser contínua? Entendido isso aí? O Yaya aqui perguntou como o valor do raio é igual a 3. Bom, é porque a equação de qualquer círculo, Yaya, é x quadrado mais y quadrado igual a raio ao quadrado, tá? Por causa disso que eu sei que é 3, porque a raiz de 9 é 3. Eu preciso de uns 3 ok aí para eu ir para frente, senão eu vou repetir. Isabela, Marcos. Beleza. Agora eu posso ir para frente. Para quais valores de x existe descontinuidade no gráfico dessa função? Suponhamos que nós nem tenhamos o gráfico, que ali fica muito fácil de ver. Né? Então, o cara só me deu a função. Né? Eu sei que eu tenho problemas quando x igual a 0. É ali que eu tenho problemas. Então, simplesmente a função tem que existir. Não adianta nem eu buscar o limite se a função não existe. E essa função só vai existir quando esse denominador for diferente de zero, ou seja, x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, né? Ou diferente. Vamos testar a soma e o produto. De novo, né? Última chance de aprender. O produto tem que dar esse número aqui e a soma das raízes, isso aqui com o sinal trocado. 2 e 3. 2 e 3. Né? 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Né? Então, eu vou ter problema em x igual a 2 e x igual a 3. Tanto é que agora eu posso até espiar o gráfico. Né? Eu vejo que eu tenho uma descontinuidade em 2 e uma descontinuidade em 3. Então, o que se pode dizer, né, para quais valores de x há uma descontinuidade no gráfico?
né, em x igual a 2, né, em x igual a 2 e x igual a 3. Ali que há descontinuidade. Bom, com base nessa análise de continuidade, foi criado um teorema, o teorema do valor médio. Então, se eu calculo um f de A e um f de B, o valor médio, né, o x que faz chegar no valor médio está nesse intervalo de A a B. Não necessariamente no meio, mas está nesse intervalo. E com base nesse teorema foi criado um outro muito útil. Que se eu tenho aqui um intervalo de x que varia de A até B, e a função mudou de sinal nesse intervalo, e a função é contínua, precisa ser contínua, aqui no meio eu tenho uma passagem por zero, eu tenho uma raiz. Esse teorema é muito usado e nós já vamos ver por quê. Imagine aqui uma função cúbica que eu não tenho uma fórmula pronta para achar as raízes, assim como Bhaskara, lá numa função quadrática. Como é que eu faço para achar a raiz? Bom, eu faço, primeiro eu defino um intervalo. Aqui eu escolhi de 1 a 2. Por quê? Porque eu acho que a raiz está ali no meio. Posso estar achando errado. De qualquer forma, eu vou colocar o 1 lá. Vai ficar 1 ao cubo menos 1 menos 1. Isso aqui vai ficar 1 menos 2 menos 1. Né? Está aqui, ó, menos 1. Isso é um número negativo. Depois eu vou fazer 2 ao cubo menos 2 menos 1. Né? Peguei essa função, né? Sempre essa função aqui. Isso aqui vai dar 8, menos 2, 6, menos 1, 5. Deu esse 5 aqui. Bom, deu o número positivo, né? Aqui eu tenho o número negativo e aqui o número... Eu sei que aqui no meio eu tenho a raiz. Eu tenho uma raiz. A função é contínua sempre, né? Essa função não tem descontinuidade. E eu quero encontrar onde ela vale zero. Bom, então, se quando x... Eu vou desenhar o eixo x aqui, ó. Eu peguei menos 1 e peguei 2. Aqui em menos 1, a função vale um valor negativo. Aqui em 2, ela vale um valor positivo, né? Eu não sei se é reta, se é curva, enfim, mas se ela é contínua e ela saiu de um valor negativo para um valor positivo, no meio do caminho, obrigatoriamente, ela passou por zero. Agora eu vou refinar mais isso, né? Eu não posso dizer que só está entre menos 1 e 2, eu quero refinar mais. Então, eu vou substituindo 1.1 continua negativo, 1.2 continua negativo, 1.3 continua negativo, substituo 1.4 é positivo. Opa! Agora eu sei que a raiz está entre 1.3 e 1.4. Não necessariamente 1.35, mas ela está entre 1.3 e 1.4. Eu posso refinar mais. Agora eu vou fazer... Só um pouquinho. Agora eu vou fazer 1.31, né? 1.32, vou substituindo, né? Dá negativo. No que eu coloco 1.33, dá positivo. Agora eu já sei que a raiz está entre 1.33, 1.32 e 1.33. Certamente é 1,3 alguma coisa. Eu posso refinar mais se eu quiser, mas já pegaram a ideia, né? Eu já sei que a raiz está em torno de 1,3. Se eu refinar bastante, eu vou ver que a raiz, né? Esse é o gráfico original, né? Esse é o gráfico original. E aqui é um zoom só dessa parte aqui.
E aí eu verifico o valor da raiz aqui, ó, 1,32. Né? O que eu posso tirar aqui é que é 1,32 alguma coisa. Né? Esse é o valor da raiz. Se eu colocar esse 1,32, se eu fizer 1,32 menos 1,32 menos 1, isso aí vai dar igual a zero. Legal, saber que algumas funções são contínuas já me ajuda a encontrar mais coisas interessantes da matemática, como encontrar raízes de funções que não são tão evidentes. Bom, com o raciocínio ainda na continuidade, vamos às funções trigonométricas. Né? O que são funções trigonométricas? Seno, cosseno, tangente, cotangente, né? Tudo que envolva o triângulo. Aqui, ó, tenho várias funções bastante bagunçadas, nós temos que separar isso um pouco para ficar mais fácil. O seno e o cosseno são funções contínuas. Em nenhum momento eles deixam de existir. Seno e cosseno totalmente contínuas, comportadas, nós nunca vamos ter problema com eles. Agora, a tangente já é um problema sério. A tangente já é um problema sério, nós vamos entender por quê. Em azul é o gráfico da tangente. Aqui a tangente tem uma descontinuidade aqui, ó. Eu vou colocar um gráfico melhor aqui da tangente e da cotangente. Vou apagar esse aqui. Então, tangente. Vou fazer ele de menos 2π a mais 2π. Então, de menos 6 a mais 6. De menos 6 a mais 6. E aqui, esse número de menos 100, né, porque ele vai de menos infinito para mais infinito, de menos 100 a mais 100. Vou deixar um pouquinho menor. Pronto, aqui ficou bem legal, né, para nós entendermos a tangente. Vou colocar esse gráfico. Até de menos π a π, ou de 0 a 2π, ficaria mais compreensível. Vou fazer de 0 a 2π. 0 até 2π. 6,3. Aqui seria o 6,28. Tangente e cotangente. Cotangente, naturalmente, é 1 dividido por tangente, né? Não é a função inversa. Ficou mais fácil de entender aqui. Percebam que a tangente ela tem uma descontinuidade. E não é difícil de entender essa descontinuidade. Se nós pegarmos o círculo trigonométrico, sabemos que as tangentes são medidas nesse eixo. Um ângulo
de 89 vai ter uma tangente muito elevada. De 90, quase 90, vai ser infinito. Agora, de 91, ele vai pular de mais infinito para menos infinito. Ó. Aqui ó, é o ângulo de 90, né? Quase 90. E aqui embaixo é o ângulo de 90, um pouquinho mais do que 90. E exatamente no 90 é uma indeterminação, não tem como saber. Então, a função tangente, ela tem descontinuidades de 90 em 90 graus. A função cotangente, aliás, de 180 em 180, né? De 180 em 180, porque aqui ela vem para o negativo também. Tá? Ela vem para o negativo também, sem descontinuidade alguma. Então, vamos colocar o gráfico com o negativo também. Eu acho que é uma boa. Eu achava antes que não, mas acho que é uma boa. Então, vou fazer de menos 6,3. Né? Tanto para cotangente quanto para tangente. É cotangente. E agora eu vou fazer para tangente também. Então, desde menos 90 até mais 90, ela é contínua. A mesma coisa para cá, ó, desde menos 90 até menos 270, ela é contínua. Essa diferença é de 180 graus. De 180 graus em 180 graus, ela dá uma descontinuidade. A mesma coisa aqui ó, é para cotangente. Isso aqui é 180 graus. Pode ver que dá 3,14 aqui, que é o valor de π. Ou seja, é 180 graus. Depois nós temos secante e cossecante. Secante e cossecante. Nós conseguimos observar também aqui de menos 90 a mais 90, que é 1,5, né? De 180 em 180 é que há uma descontinuidade. Claro, como é que eu meço as secantes, né? De novo, venho ao círculo trigonométrico. Aqui eu meço os senos, aqui eu meço os cossenos, aqui eu meço as tangentes. Agora eu vou desenhar um ângulo genérico aqui. Esse ângulo genérico, que você sabe que aqui é o cosseno. Aqui é o cosseno. Você sabe que aqui é o seno. Você sabe que aqui é a tangente. Né? E a secante é esse comprimento aqui, ó. É todo esse comprimento. Está desenhado aqui, ó. Ó, a secante aqui, ó. O que que acontece? Quando ela chega no 90, ela passa e começa a medir para o outro lado. Tá? Então, ela vai ter descontinuidade. Exatamente aqui no 90, né? Olha aqui, ó, a descontinuidade. Ela passa de um valor positivo, infinito, para um valor infinito negativo. Então, essas funções também de 180 em 180 graus, elas têm descontinuidades. Porque tem denominador, né? O que que é a secante se não é 1 sobre o cosseno de x? Tem denominador. Quando esse denominador é zero, é problema. O que que aqui é a tangente, né? Se não é o seno sobre o cosseno. Tem denominador. Onde tem denominador é problema. Pode ter descontinuidade. Onde tem denominador, onde tem raiz par, com o argumento negativo também. Bom, vamos agora encontrar esse limite aqui.
Tá? Já vamos encontrar limites envolvendo funções trigonométricas. Parece difícil, mas não é. É só jogar esse cosseno para o lado de fora. Tudo isso você pode fazer em limites. Então, você vai encontrar o cosseno do limite quando x tende a 1 de x mais 1, produto notável aqui de novo, x menos 1, dividido por x menos 1. Que bom fazer o produto notável, porque agora não deu mais 0 sobre 0, por conta que eu vou cortar esses dois. E se eu substituir lá, vai dar 2. Esse limite vai dar 2, vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, o limite deu cosseno de 2. O limite de 0, o limite do cosseno de 0 sobre 0 deu cosseno de 2. Então, eu não posso dizer que o cosseno de 0... Eu acabei de dizer, de certa forma, que o 0 sobre 0 é igual a 2. Mas no limite e no limite dessas funções. Se fossem outras funções, poderia ser, inclusive, até indeterminado. Bom, aqui eu tenho a resolução toda, né? Quando vocês forem assistir, revisar em casa os slides. Tem também o exercício resolvido. Use o teorema 1.6.2, que está aqui em cima, para provar que o seno inverso de x é contínuo no intervalo de menos 1 a 1. Muito bem. Se o seno é contínuo, naturalmente que o seno inverso também é contínuo. Sempre que uma função tem inversa, e essa função é contínua, a inversa também é contínua. Tá? É isso que diz o teorema 1.6.2. Né? Se f é uma função 1 para 1, ou seja, injetora, e é contínua, então f na menos 1 é contínua. Bom, a função seno, ela só tem inversa se você restringir o domínio aqui, a um intervalo de menos 90, ou seja, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Apenas se você restringir esse domínio aqui e não pegar todos os ângulos do mundo, vai ser possível voltar, vai ser possível ter uma função inversa para chegar no mesmo ponto. Né? Bom, então se você garantiu que você restringiu o domínio, e precisa garantir, senão a função seno inversa nem existe. Isso é verdade. Por quê? Porque a função seno de x, mesmo que você não restringisse o domínio, ela é contínua. Ela não é descontínua. Se a função seno de x é contínua, a função inversa é contínua. É isso que garante esse teorema e é o que garante um pouco a lógica. Claro que se uma função é contínua, a sua inversa é contínua também. A única coisa que nós devemos nos atentar é que só existe seno inverso que volte, né, de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Tanto é que aqui eu tenho o gráfico da função seno inverso. Ela vai ficar limitada a esse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, porque essa é a natureza da função seno inverso.
Mas, para encurtar, tá? Para encurtar. Seno é contínua, logo seno inverso é contínua também, e ponto final. Este é o raciocínio. Vamos exercitar um pouco mais para tentar entender. Pede-se aqui, onde esta função aqui é contínua? Eu vou fazer no quadro branco, inclusive, essa aqui. Onde que essa função é contínua? Bom, ela vai ser contínua quando todas as suas funções individuais forem contínuas e esse cara aqui não for zero. Vou começar atacando isso aqui que é mais fácil. Ó. Então, ela vai ser contínua quando x² menos 4 for diferente de zero. Ela vai ser contínua de acordo com esse cara aqui, ó, quando x for maior do que zero, não pode nem ser igual, x for maior do que zero. E esse último cidadão aqui, ele não impõe restrição nenhuma. Não impõe restrição alguma, porque a tangente inversa de x eu posso ter qualquer valor, né? Lembrem-se do círculo trigonométrico, né? Vou colocar aqui, ó. Tangente de x, né? Ou tangente inversa, para fins de análise não muda nada. Se você olhar para o círculo trigonométrico, você vai se lembrar que a tangente é medida nesse eixo aqui. E não importa o valor da tangente aqui, sempre vai ter um ângulo entre mais 90 e menos 90 para satisfazer. Tá? A tangente de x varia entre menos infinito a mais infinito, né? E existe um domínio para ela. Então, de outra forma, eu poderia ver assim, ó, eu tenho aqui ângulos, né, que variam de menos 90 até mais 90. E dentre esse conjunto de ângulos, se eu aplicar a função tangente de x, eu vou encontrar valores entre menos infinito e mais infinito. Se eu aplicar a tangente inversa, eu volto para valores entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, numa boa. Não tenho descontinuidade. Não tem. Agora, quanto ao ln de x, é um problema sério. O ln de x, ele é a função inversa do e na x. Então, vamos puxar uma setinha para cá. O e na x é uma função que só cresce. E o ln de x é um espelho, né? É a função inversa. Ele também só cresce, não cresce tão rápido, mas só cresce. Imagine que eu tenho aqui todo o conjunto de números possíveis, né, de menos infinito até mais infinito, como domínio. Se eu fizer e na x,
eu só vou encontrar valores positivos. Aqui eu só vou encontrar valores, né, de zero, e de zero aberto ainda, ó. De zero até mais infinito. Ó, menos infinito a mais infinito tem que ser aberto também, né? Não pode nunca ser... Ó, isso aqui foi feio, ó. Menos infinito a mais infinito tem que ser sempre intervalo aberto. Isso é a definição da matemática, né? Porque a gente nunca chega no infinito. Né? Então, intervalo aberto. Intervalo aberto. Aqui eu só chego em valores positivos. Quando eu faço a função inversa, né, que é o ln de x, o domínio da minha inversa só pode ser valores positivos. Né? Por isso que só existe para valores positivos. Bom, então eu sei que o domínio do ln só são os x maiores do que zero, e nem iguais, só maiores. O domínio da inversa é igual à imagem da direta. E aqui embaixo eu não posso ter valores iguais a zero. Bom, vamos resumir isso aí, que está um pouco difícil. Né? Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou traçar uma reta. Aqui. Não está nada reta. Vou tentar de novo. Uma reta. Que ela vem do menos infinito. Vai para o mais infinito. Ela só não pode ser mais ou menos 2. Então, bola aberta em menos 2 e mais 2, porque senão o denominador dá zero. Para o ln, a coisa é mais restrita ainda. Também eu vou fazer, vem do menos infinito, vai para o mais infinito, né? Mas para o ln não pode ser zero e só pode ser positivo. Então eu vou fazer assim. Para o ln, o x só pode ir do zero, né? Do zero, vou colocar o zero aqui em cima, ó, até o infinito, sem ser zero. Para aquele denominador, pode ser qualquer valor, menos 2 e menos 2. Agora, para a tangente inversa de x, pode ser qualquer valor, de menos infinito a mais infinito, sem problema. Pode ser qualquer valor. Agora a pergunta é, e para a função toda? E para f de x, né? Para composição, né? Para tudo. Tem que atender todos ao mesmo tempo. Então, para atender todos ao mesmo tempo, é de zero para frente, chega no 2, não atende lá o de cima e depois. Zero mais 2. Então, onde f de x é contínua? Né? Bom, f de x só pode ser contínua dentro do seu domínio. F de x é contínua no intervalo de 0 até 2, união com 2 até mais infinito. Uma função só pode ser contínua onde ela existe. E além dela existir, o valor dela precisa ser igual ao limite. Como essa função não está definida por partes, né? Onde ela existe, o valor dela é igual ao limite.
Eu esmiucei bem essa questão aí, né? Vocês têm alguma pergunta aqui? Ela terminou, né? Vocês têm alguma pergunta alguma coisa que eu explique melhor aí no desenvolvimento dela? Então, vamos adiante. Esse aqui é um assunto bem legal que nós vamos ver agora. Muito legal. Como provar, né, que quando x tende a zero, seno de x sobre x dá 1. Esse é um assunto muito legal. Da mesma maneira, nós vamos usar o círculo trigonométrico. Imaginem aqui um ângulo x, né, e 3 triângulos aqui bem definidos, né? O triângulo mais externo, que é esse daqui, ó. Só vou desenhar a bordinha que interessa aqui, né? Mas é esse triângulo aqui, ó. Eu vou desenhar a bordinha correspondente aqui. Nesse triângulo mais externo, você sabe que isso aqui é tangente de x, porque aqui passa a reta das tangentes. Então tá aqui, ó, é tangente de x. Esse comprimento é o raio do círculo, que é 1. Né? E essa hipotenusa eu não faço ideia. Essa hipotenusa ela vem até aqui, né? Que você pode dizer que ela é secante, né? Mas não vem ao caso, né? Secante de x. Agora eu vou olhar para um triângulo mais interno aqui também. O triângulo mais interno é esse pontilhado aqui. E que eu vou desenhar ele aqui, ó. O pontilhado. É esse reto aqui, ó. E depois, finalmente, eu tenho o círculo. Vou desenhar azulzinho, eu só vou pintar por cima aqui, ó. Que é o mesmo círculo que está aqui. Que é o mesmo círculo que está aqui. E que é o mesmo círculo que está aqui. Então, eu tenho a maior área, a menor área e a área que eu quero calcular. Vamos supor que a maior área fosse 2, a menor área é 1. Você sabe que a área aqui do meio é mais ou menos 1,5. Essa é a ideia, né? Confrontar os extremos, você sabe que você está ali no meio. Sempre lembrando que esse ângulo X é um ângulo bem pequeno. Aqui ele foi desenhado de 45 graus, mais ou menos, mas é só por questões de visualização. Bom, qual que é a área desse triângulo maior? É fácil de entender. Base vezes altura sobre 2. Essa é a área de qualquer triângulo. Então, é 1 vezes tangente de x sobre 2. Essa é a área desse triângulo. Qual que é a área do triângulo menor? Também é base vezes altura sobre 2. Só que a altura desse segundo triângulo é seno de x. Então, é 1 vezes seno de x sobre 2. Qual que é a área do triângulo do meio? Isso aqui é redondo, ferrou. Mas como esse ângulo x é muito pequenininho, eu vou aproximar isso aqui por uma reta, né? Porque você, na verdade, tem daí o x é muito pequenininho. E esse redondo aqui eu posso aproximar por uma reta. Se eu aproximar isso aqui por uma reta, aí eu vou dizer que é base vezes altura
sobre 2. Né? Tipo um triângulo deitado. Né? Ou melhor do que isso. Não ficou legal, porque vai ficar... Vou fazer um pouco melhor isso. Eu vou fazer base, esse comprimento aqui, ó, vezes a altura sobre 2. Se eu aproximei isso aqui por uma reta, essa altura aqui é 1. Eu só não sei quanto que vale essa base. Mas não é tão difícil de descobrir essa base. Porque eu sei que o comprimento de um arco, né, isso é um arco de um círculo, é o ângulo vezes o raio. Tanto é verdade que o comprimento da circunferência, que tem um arco de 2π, é 2π vezes o r. Então, o comprimento do arco é 2π vezes... de um arco, é ângulo vezes o raio. Se quer da circunferência inteira, é 2πr. Então, esse comprimento aqui, ó, é um ângulo vezes o raio. O raio é 1, então esse comprimento é 1 vezes o ângulo, 1x. Esse comprimento é 1x. X vezes a altura, que é aproximadamente 1 dividido por 2. X sobre 2. Bom, então eu sei que a área do primeiro triângulo é maior do que a desse daqui, né? E a área desse daqui é um pouquinho maior do que a área daquele último, né? Porque vem até o azul. Mas quando o ângulo tende a 0, né? Quando o ângulo tende a 0, o que isso tem a ver com essa situação aqui? A gente já vai ver. Opa. Primeiro eu vou multiplicar os 3 lados dessa inequação por 2 sobre seno de x, porque eu quero chegar nesse seno de x sobre x, né? E aqui eu não vejo. Talvez... aqui eu cheguei perto. Como é que eu faço esse cara aqui virar seno de x sobre x? Tem um jeito, sim. É só você multiplicar, dividir esse cara por x e multiplicar por 2, né? Daí corta esse com esse. Vai ficar o contrário, mas depois é só inverter. Então, não vai nem ficar o contrário, ó, fica seno de x sobre x. Isso pode ser interessante. Né? Então, mas na verdade não foi nem bem essa lógica que eu apliquei. Né? Eu transformei isso aqui num número. Poderia também multiplicar por 2 sobre x, por que não? Porque se eu multiplico 2 sobre x, fica legal também. Eu só vou seguir com a outra explicação que eu fiz, tá? Onde eu multipliquei por 2 e dividi por seno de x. Tá? Mas dos 3 lados da inequação. Daí eu cortei seno de x com seno de x. Né? Aqui eu cortei o seno de x com o seno da tangente. E ficou 1 sobre cosseno de x do lado de cá. Aqui ficou 1, porque é 2 dividido por 2, né? E aqui no meio ficou x sobre seno de x, que é a minha indeterminação. Eu só vou agora inverter, porque eu quero seno de x sobre x. Se eu inverto o numerador por denominador dos 3 lados, eu tenho que inverter o sinal da inequação também. Isso é uma regrinha, tá? E agora, esta desigualdade, ela informa a mesma coisa que esta desigualdade de áreas dos triângulos. É a mesma coisa. Naturalmente, eu sei que esse é a maior área, essa é a menor, e essa área pertence a algum valor ali no meio. Eu sei também que cosseno de x é menor do que seno de x sobre x,
que é menor ou igual a 1, quando x é pequeno. Bom, quando x tende a 0, quanto que é cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. 1 é menor ou igual a seno de x sobre x, que é menor ou igual a esse 1 que está aqui. Logo, eu sei que quando x tende a 0, seno de x sobre x só pode ser 1, porque ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1. O único valor que dá conta dessa inequação é 1. E essa análise eu posso fazer através de gráficos também. Eu vou fazer um gráfico agora. Eu vou representar aqui o cosseno de x. Vou fazer um gráfico, mais um gráfico aqui. Vou fazer um gráfico de seno de x. Vou fazer ele só para os ângulos pequenos. Fazer o ângulo variando de menos 1 a 1. E agora eu vou deixar essa escala em y diferente. Vou fazer ela de 0. De 0 até 1. Poderia fazer ela até de 0,5, né? Ou de 0,8. Aqui ela ficou perfeita. Eu vou copiar esse gráfico e vou deixar ele lá na nossa... Eu vou fazer mais um slide para nós. Vejam aqui. Aqui eu tenho y igual a 1. Aqui no azul, eu tenho y igual a cosseno de x. E aqui em vermelho, y igual a seno de x sobre x. O tempo todo, ele está no meio dos dois. É natural que quando x tende a 0, eu possa dizer agora que o limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x, né, tende a 1. Acho que isso aí é bastante tranquilo de ser entendido. Só que daí o cidadão, né, ele pode pensar aqui, ó, naturalmente, né, e errado, né, que 0 dividido por 0 é igual a 1, tá? Porque seno de x é 0 e x é 0. Né? Errado. 0 dividido por 0 é indeterminação. Tanto é que o cidadão é capaz de pensar aqui também, ó, quando x tende a 0, né, cosseno de 0 é 1, vai ficar 1 menos 1 sobre 0, 0 sobre 0, e o cara pensa que é 1 também. Só que não é, nesse caso é 0. Tá? Vamos calcular esse limite agora para provar que ele é 0 e não só olhar pelo gráfico. Então, eu quero calcular o limite de 1 menos cosseno de x sobre x quando x tende a 0. Eu não posso só colocar aqui, vai dar 0 sobre 0, que é indeterminação. Poxa, como é que eu posso sair dessa fria? Aí eu tenho que me lembrar lá de uma propriedade, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Como é que eu faço para isso dar ao quadrado? Bom, eu vou tentar uma coisa aqui, lembrar de um produto notável também. Talvez isso aqui me ajude, talvez não, mas eu tenho que tentar. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu acho que vai ajudar sim, porque 1 menos quadrado é seno quadrado. Isso vai ajudar. Aqui embaixo vai atrapalhar, né? Vai ficar pior. Um pouco mais difícil.
Vou deixar na forma fatorada, que normalmente limite na forma fatorada, ele é mais amigável. Limite, quando x tende a zero, x1 mais cosseno de x. Aqui em cima, eu vou colocar seno ao quadrado de x. Por quê? Porque eu tirei daquela relação lá, né, que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso já vai me ajudar. Será que eu coloco seno vezes seno aqui? Acho que sim, acho que pode me ajudar. Limite, quando x tende a zero, quanto mais fatorado, melhor. Pelo menos eu sigo essa regra e sempre tem funcionado bem. Seno de x vezes seno de x dividido por x, 1 mais cosseno de x. Acho que a gente se colocou numa fria, né? Mas vamos tentar separar um pouquinho isso aí, porque esse cara aqui, eu acho que a gente sabe o limite. Ele vale 1. Então vai ficar limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, esse a gente já conhece, vezes o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Este primeiro cidadão aqui, nós já sabemos quanto vale. Esse aqui vale 1. Este segundo cidadão, nós não fazemos ideia. Mas pensem comigo, se não fazemos ideia, a primeira coisa, vamos ver se ele continua indeterminado. Quando x é zero, eu vou ter em cima zero, e embaixo 2. Porque cosseno de zero é 1. 1 mais 1, 2. 0 sobre 2 dá 0. Então, todo esse limite aqui vale 0. 0 vezes 1 dá 0. Então, conclusão. O limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a 0, é 0. Percebam que esse 0 sobre 0 aqui deu 0. Não é tão simples assim. 0 sobre 0 vale alguma coisa? Não. 0 sobre 0 é sempre indeterminado. Ah, não vem me dizer que, mas é o mesmo número pelo mesmo número dá 1. Não é bem assim. Tá? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, muito cuidado quando trabalharem com esses números. E aqui está a resolução para quem quiser dar uma espiadinha em casa. Espero que todos queiram. Né? Esse aqui é o teorema do confronto, que a gente acabou de ver lá com a história do seno de x sobre x, das áreas dos triângulos, né? Se esse tende a L, se o de baixo tende a L, conforme x se aproxima de C, e o do meio sempre está no meio, claro que o limite dele é o mesmo. É isso que é o teorema de confronto. Aqui os mesmos gráficos que nós já vimos. E aqui mais alguns limites para nós encontrarmos. Esses limites que eu até vou deixar para a próxima aula, né? Eu acho que a gente teve já uma boa dose de conhecimento hoje. Eu só vou pedir para que vocês assistam novamente essas aulas e que vão fazendo os exercícios, né, do Anton, né, ou qualquer outro livro, mas a gente está usando o Anton. E eu vou de novo indicar aqui aquilo que eu gostaria que fosse feito. Cálculo 1, livros. Então, vamos pegar por exemplo. Não precisa fazer os limites discutidos mais rigorosamente, ou seja, a seção 1.4. É a única que não precisa fazer. Nós já estamos aqui em continuidade, estamos quase no final, na verdade. Né? Então, o que eu gosto são esses exercícios do enfocando conceitos e todos os que, de alguma forma, têm alguma figurinha. Tá?
vão por ali que vocês estão bem direcionados para a prova e para a vida. Alguma dúvida da aula de hoje que vocês queiram explicar? A parte formal, assim, já terminou, né? Agora eu estou aberto a qualquer dúvida, algum exercício que não tenham conseguido fazer. E também relembrar que o monitor está atendendo ali pelo WhatsApp. É o Francisco, foi um aluno excelente, não só de nota, mas de habilidade comportamental. Vocês vão se dar muito bem com ele. E ele é muito assim solícito, né? Muito querido no atendimento. Mas fiquem à vontade agora para tirar. Alguém tem alguma dúvida para tirar de algum exercício ou qualquer dúvida que seja? Quanto à aula de hoje, independente de ter entendido ou não, qual que ficou alguma coisa assim não compreendido? João Vitor, você que já respondeu, como é que tá? João Vitor, Isabelle, Lucas, Estela, tudo tranquilo? Nós temos uma prova já marcada, né? Só para lembrar, eu acho que é no dia 10 de dezembro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 10 de dezembro a nossa prova. Nós temos mais uma semana ainda. Vai cair o capítulo 0, que são funções, e o capítulo 1, que são limites. Né? Só não cai a seção 1.4, que é limites discutidos mais rigorosamente. Então, cai o capítulo 0 e o capítulo 1, com exceção do 1.4. Meus caros, então, é isso aí. Um abração para todos vocês. Excelente final de semana, ótimos estudos. Estudem para valer. Tirem dúvidas comigo, com o Francisco. As dúvidas joguem no WhatsApp, tá? Para todos verem. É bom para todo mundo. Tá? Um abração para todos aí. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.
Vitória e Júlia continuam na escuta aí?